Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre pós-impressionismo, entendendo o pós-impressionismo. Só para a gente localizar, o que é o pós-impressionismo? Parece piada o que eu vou dizer, mas o pós-impressionismo foi o que veio depois do impressionismo, né? Professor, isso é piada, mas ainda tem uma outra. Ele também é chamado de pré-modernismo, porque veio antes do modernismo. Aí lascou a vida. A gente vai brincar sobre isso, mas entender que o pós-impressionismo ele agrega um grupo de artistas que passou pelo impressionismo, que foi impressionista, mas que acabou se divergindo desse estilo de uma tal forma que cada artista desse ou foi para um estilo diferenciado a partir do impressionismo ou criou sua própria característica. Mas, professor, por que esses pintores são tão importantes? Eles datam no final do século XIX e essa estrutura do final do século XIX, que é aquela que a gente vem falando desde neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo, e a gente finaliza o século XIX nas artes visuais com o pós-impressionismo. Quem são esses pintores? A maioria de vocês já ouviu falar de cada um deles e o que eles têm em comum? Absolutamente nada. O fato que eles têm em comum é que fazem parte desse final histórico de processo, têm características específicas, cada um deles, a vida pessoal interfere diretamente na obra, a obra é um reflexo do seu processo de angústia, do seu processo de crescimento, do seu processo pessoal. Aquela visão do artista, eu estou no momento específico, eu vou pintar e representar. Na verdade, é o que nós estamos passando até o dia de hoje, ou principalmente hoje, né? E aí, o que eles têm em comum? Tendências novas, mas, assim como o impressionismo, eles usam cor, luz como base do trabalho, né? Professor, o que os quadros dos impressionistas representam? Estados diferenciados. Eu coloquei uma releitura aqui de uma obra de um pintor pós-impressionista que quase ninguém conhece, um cara chamado Vincent van Gogh, né? Ou como diz o Google, Vincent van Gogh, né? Eu não vou repetir isso, senão eu vou acabar com a vida da minha intérprete maravilhosa que está tentando não rir ali, né? O pós-impressionismo, ele hoje talvez seja, na figura desses artistas, as figuras mais populares da história da humanidade. Como assim? Gente, você encontra a obra de Van Gogh em capa de celular, toalha, xícaras. Eu até achei uma xícara fantástica, uma xícara com a alça quebrada, né, a orelha quebrada, fazendo menção ao fato do Van Gogh ter cortado a orelha. Cortou a orelha? Como assim? Vamos conhecer um pouco sobre isso. O pós-impressionismo ele tem uma variação do impressionismo que é o pontilhismo, né? Alguns alunos meus vão lembrar disso de maneira pessoal porque eu adoro passar trabalho de pontilhismo. Pegar um pincel, um hidrocor e ponto, 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 ponto. Professor, isso é maldade. Não. Isso aqui é uma técnica de pintura que, diga-se de passagem, foi desenvolvida cientificamente no final do século XIX, a partir do impressionismo, e alguns pintores utilizaram essa técnica. Por quê? Porque não estavam satisfeitos com o que vinha antes, que seria o impressionismo. Essa técnica ela vai fazendo uma mistura ótica, onde um ponto amarelo é colocado do lado de um ponto azul e vários pontos amarelos são colocados do lado de vários pontos azuis, e quando eles estão misturados, o olho se distancia e você tem naturalmente a cor verde. Professor, isso é bruxaria? Não, se você assistir a aula sobre impressionismo, você vai entender que o olho ele é capaz de agregar as cores e mudar as cores. Você cria suas próprias ilusões visuais a partir do que você vê. O impressionismo trabalha nisso. O pontilhismo, ao invés de utilizar, como no impressionismo, manchas grandes como, professor? Você pega um pincel e vai pontando ou pontuando, manchando com bolas desse tamanho, e ao invés de ser grandes, você vai reduzindo para pequenos pontos. É a mesma coisa do impressionismo, só que com uma delicadeza e milímetros muito diferenciados, né? Essa técnica provoca uma mistura ótica e na Itália ela é chamada de divisionismo. Isso é uma questão mais meramente cultural, tem um pouco de ego aí. Não, eu não vou chamar de pontilhismo, eu não vou chamar de pós-impressionismo, eu vou chamar de pontilhismo. Não, aí cada um vai decidindo. Mas de qualquer forma, pós-impressionismo tem como variação o pontilhismo e o divisionismo, quase não sai, perdão, que são a mesma coisa, beleza? Alguns artistas da chamam de neo-impressionismo, aí bagunça a cabeça. Quais são os artistas mais importantes desse estilo? Um cara chamado Paul Signac, o primeiro, perdão, Georges Seurat, que ele trabalha com pontos um pouco mais largos, mas, assim como os impressionistas, ele vai em busca da natureza, paisagem.
E, professor, parece uma foto granulada. Pois é, esse é o efeito da obra dele, né? Essa beleza, essa natureza, ou como alguns de vocês costumam, por exemplo, postar em Instagram, fotos do pôr do sol, de paisagens, viajou de barco, é mais ou menos isso aqui, ó. Isso é a obra dele. Então ele vai buscar na natureza, no litoral, principalmente essa beleza, e ao invés de utilizar a nitidez, ele vai pelo oposto. Quanto mais fragmentado, mais granulado, mais pontilhista ficar, melhor. Uma outra obra dele, né, A Tarde de Domingo, na Grande Ilha Jaté. Essa obra talvez seja a mais conhecida do Surrar. Ele trabalha agora com pontos bem específicos. Professor, isso não parecem pontos. Se a gente der um zoom em algumas áreas aqui, você vai perceber que há um granulamento. Esse granulamento ele vai fazer o seguinte: ponto, 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 ponto. Em algumas áreas, né, os pontos vermelhos com pontos pretos dão a sensação de vermelho escuro. Ele não vai misturar cores na paleta de tinta. Ele mistura cores visualmente. O teu olho faz o resto. Certo? Próximo artista, ainda no Surrar, que tinha como tema mulheres, mas nosso próximo artista é um cara chamado Paul Sinac. Tem um G aí, mas ele é mudo, ou Paul Sinac. Né? A obra dele é mais granulada, parece um mosaico, onde ele vai pintando com pontos maiores, e ele foi aluno do primeiro e aderiu ao pontilhismo por causa da estética do trabalho. Eu coloquei uma obra dele aqui, que é uma coisa interessante, em função de um fato que chama atenção em sala de aula. Professor, quanto é que vale um quadro desse? Vamos lá? Quadro do Fénelon Félix. Esse quadro aqui do Sinac foi vendido por 12 milhões de euros, e é um dos mais baratos. Oi? Tem quadro mais caro? A lista dos pós-impressionistas talvez sejam, antes dos modernistas, talvez seja a lista dos quadros mais caros da história da humanidade. Entre eles, quadros do Van Gogh. Mas não são os únicos. 12 milhões de euros foi o valor arrecadado por esse quadro do Paul Sinac, feito no final do século XIX. Professor, o que esse quadro não fala? Porque você não é crítico de arte. Né? Só para ter uma noção, na hora que você compra por 12 milhões de euros, você pode vender pelo dobro, pelo triplo. Comprar quadros, comprar obras de arte é uma espécie de investimento. Né? E existe, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, um mercado só para isso. Às vezes tem gente que compra não só pelo valor artístico, mas pelo valor de poder vender. Então, quanto é que venderia um quadro desse depois? 100% do valor. 24 milhões de euros. Faça uma conta. Euro é mais caro que o dólar é mais caro que o real, e por aí tu tira. Quanto dá isso aqui? Não sei. Acho que talvez uns 60 milhões de reais, talvez mais. Né? Voltando àquela obra do Sinac, agora que eu aprendi a mexer. Essa aqui é mais exata. Ele brinca muito com essa questão de circo. Tem muita obra dele que trata com isso. E é muito colorida, muito pop. É por causa disso que chama atenção, por exemplo, com crianças, quando você vai trabalhar essa temática. Né? Vamos sair dos dois pontilhistas e vamos entrar no que eu chamo de quarteto fantástico, ou 4 artistas que têm um trabalho, não são só eles, mas quatro artistas que têm um trabalho fantástico e que servem de inspiração para o que vai acontecer no século XX. Né? Eu vou citar o nome dos 4 para a gente poder revisar cada um deles. Lautrec, Cézanne, Van Gogh e Gauguin. Professor, eu já ouvi esses nomes. Eu vou repetir de novo. Vamos começar pelo Lautrec. A história da vida de cada um deles é basicamente a obra. Lautrec, ele tinha 1,48 de altura. Até aí tudo bem. Mas para os padrões da época, né, ele era ridicularizado. Até hoje, um homem com essa altura ainda sofre a situação. Mas para a época a coisa era mais complicada, por quê? Porque ele era de família rica, né? Ser artista era uma profissão de vagabundo, mas isso no século XIX, não, eu estou falando do século XXI, estou sendo irônico para vocês entenderem que ainda sofremos preconceito. Pai e mãe deles literalmente esqueceram: se você for artista, nós cancelamos sua herança, e ele se jogou na boemia, na noite, na cachaça, ou melhor, no absinto. Esse artista aqui, você encontra uma referência num filme chamado Moulin Rouge. Por quê? Porque parte da obra dele é vivenciada dentro do Moulin Rouge, que é uma casa de shows, que era chamada de cabaré, que tem um outro conceito, né, uma casa de espetáculo, mas como tinham muitas mulheres que se apresentavam, elas eram taxadas de prostitutas. E aí parte da temática deles são dançarinas do Moulin Rouge, artistas do Moulin Rouge, prostitutas, bêbados, e ele era um caricaturista, ou seja, ele brincava muito com a deformação.
Para os padrões da época, deformar uma imagem era como se você não soubesse desenhar ou pintar, mas a visão dele era uma visão crítica, né? Nessa fachada de deboche, de festa, de alegria, ele escondia uma depressão gigantesca, né? O que se sabe é que Lautrec abdicou da própria herança, da própria riqueza, em função da aversão e da relação pessoal com a família. As obras dele representam a alegria de vida dele, morreu muito jovem, assim como os outros artistas que eu vou citar. Acredita-se que ele morreu de cirrose hepática em função do excesso de bebida. O absinto tem uma carga de teor alcoólico muito grande, mas são hipóteses, não existia uma medicina específica que dissesse é isso, e a história da vida dele se confunde com o que ele faz. Mulheres, caricatura, festas, eu falei festas, né? Palhaços. Esse aqui é o Lautrec. A fotografia já é constante, mas é um luxo de uma pequena elite. E aí eu vou mostrar para vocês fotografias e retratos, ou melhor, autorretratos desses artistas. Fotografia de Lautrec, pequenininho, e a caricatura, o autorretrato dele na forma de caricatura. O que ele pintava? Cartazes. Ele era apaixonado pela arte oriental e fez uma série de cartazes do Moulin Rouge, ou de festas do Moulin Rouge. O professor Moulin Rouge ainda existe até os dias de hoje. É uma festa, uma casa de espetáculo que foi mudando, né, ao longo desses anos todos, mas ainda existe na França. Dançarinas do Moulin Rouge, dançarina de Cancan. Quem não conhece o Cancan, é uma dança francesa do final do século XIX, né, que brinca com as mulheres mexendo as saias, e no final da cena elas viram de costas, levantam as saias e mostram, né, as peças íntimas, o que para a época era uma coisa assim extremamente erótica, mas era uma calçola gigante, bem diferente do que vocês estão imaginando. Madame Yvette Guilbert, que era a dona do Moulin Rouge, que em um dos vários quadros, das várias caricaturas que o Lautrec fez dela, ela quebrou uma bengala na cabeça dele porque não gostou, achou que ela estava parecendo uma bruxa. Ele disse que era assim que ele a via, então você tem noção da confusão. Uma mulher com uma jiboia negra, que seria um casaco de peles, que era chamado da época, e ele vai representando as pessoas que ele vê. Uma coisa interessante, os fundos geralmente são neutros. Olha só. Então você não tem num quadro individual diferente dos quadros de festas. Então quando você tinha quadros de pessoas separadas, ele sempre deixava isso. E para a época era uma confusão, porque ninguém pintava daquele jeito. Próximo artista, Cézanne. O professor já viu o nome de um prédio aqui com esse nome. Paul Cézanne, ele tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento. O professor está me descrevendo dessa maneira. E essa dificuldade de relacionamento, um temperamento explosivo, fez com que ele se afastasse das pessoas. O resultado da situação era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Essa dificuldade pessoal no trato foi refletida na obra. A obra dele tem uma coisa interessante, que é justamente geometrização da figura humana. Ele coloca tudo em formas geométricas. Para aquela época, era como se ele não soubesse pintar. Mas como assim? Tu não sabe desenhar uma pessoa como você vê? Né? O que tem de errado? E aí ele disse que ele via o mundo de forma geométrica. Até que a obra dele fosse aceita, atenção a isso. O professor já ouviu falar sobre geometria. Ele vai servir de inspiração para um pintor no século XX chamado Pablo Picasso. Ou seja, os cubistas vão beber na obra do Cézanne. Né? Retrato, fotografia de Cézanne, autorretrato dele. Natureza morta, geométrica. Mulheres nuas ainda eram comum nesse período. Paisagens. Aí a gente parte para o nosso penúltimo artista, que é um cara chamado Paul, se escreve Gauguin, mas se lê Gauguin, certo? Paul Gauguin. Esse aqui era amigo pessoal de Van Gogh, e as histórias se entrelaçam. Né? Não dá para falar de Gauguin sem falar de Van Gogh, mas isso a gente vai ver já já. O Gauguin tem um filme com esse nome, se alguém quiser pesquisar na internet, você pega de graça, o filme é interessantíssimo. Ele chega um momento da vida dele que ele acha a cidade de Paris uma cidade sufocante para viver. Imagine no século XXI se ele vivesse hoje. E aí ele faz o momento quase sabático dele, ele sai de Paris e vai para a ilha do Tahiti. Lá ele fica apaixonado pelas mulheres exóticas, diferentes das mulheres parisienses. Ele fica apaixonado pela forma como é representado e ele começa a modificar toda a obra dele. Não sei se alguém prestou atenção. Muito colorido. Né? Vou novamente aqui em outra obra. O próprio retrato dele com um vermelho intenso. Ou seja, o que é a característica marcante da obra do Gauguin? Cor. Excesso de cor. E outra, eu não preciso representar a cor como eu vejo. A árvore tem um tronco marrom na hora que eu for pintar com tinta, a copa da árvore é verde, o céu é azul,
eu vou trocar. Isso era Gauguin. Espera aí, no século XX tem um estilo de arte que vai utilizar a cor como referência desse estilo, justamente. Os fauvistas, eles vão buscar e beber na fonte Paul Gauguin, no século XIX, que literalmente morreu quase miserável, assim como o pintor anterior, para que eles tenham inspiração de um novo estilo. Ah, professor, agora eu consegui entender por que esses pintores do século XIX são tão importantes, né? Obras de Gauguin, o Cristo amarelo e ele no autorretrato, meio sacro, meio profano. Essa referência religiosa é bem interessante. Ele era ateu, assumido, mas amava as figuras religiosas que vinham do Barroco e do Renascimento. Ainda Gauguin, olha só a árvore, o azul. É cor, menino, né? É muita cor. Mas obra de Gauguin, muito colorido. Tem alguns de vocês que acham meio agressivos, né? A visão depois do sermão de Gauguin. E aí a gente entra no nosso top de linha, que é Van Gogh. Tem tanta coisa para se falar sobre Van Gogh que a gente teria uma aula só sobre ele, né? Para ver se o meu chefe se manifesta bem aí. O que a gente pode resumir sobre Van Gogh é que a vida dele é uma tragédia só. A dica para vocês, eu acho que ainda está numa dessas plataformas de streaming. Assista Com Amor Van Gogh, que foi um filme premiado, onde os atores foram pintados da mesma forma como o Van Gogh pintava as obras. Todos eles foram pintados, levou 3 anos para ser feito o filme, e parece uma animação, mas é feita com atores de verdade, pintados por uma média de 150 artistas atualmente. O filme conta uma versão sobre o que aconteceu com Van Gogh. Resumindo, né, ele é capaz de ele ter tido esquizofrenia, síndrome de pânico, depressão, não tinha como você saber. O que você tem é a obra dele. Em um momento da vida, depois de uma briga com Gauguin, que eles eram parceiros, no momento mais feliz, ele desenha os girassóis, e à medida que a tristeza ia acometendo ele, os girassóis iam morrendo, na obra, no caso. E aí, numa briga dessa, ele se afasta do Gauguin e aí corta a própria orelha. Muita lenda tem em cima disso, coloca no envelope e manda de presente para uma prostituta, uma menina que trabalhava no hotel onde ele estava alojado, na cidade que ele estava trabalhando. E aí ela entra em desespero, a polícia vai atrás, o próprio Gauguin avisa. Quando chegam lá, ele está quase morrendo com o sangue esvaindo, e ainda demora 3 dias num processo muito lento de infecção e morre 3 dias depois. Né? Perdão, ele vai morrer depois de uma série de situações. Ele arranja uma arma, dá um tiro nele mesmo. Muita gente não acredita nessa história porque o exame não tem nada conclusivo, leva 3 dias para morrer. Então, toda a história dele é cercada por uma série de fatores que a gente não sabe. O que você tem em mente é que a obra dele é angústia, tristeza e melancolia. O retrato dele, a fotografia dele e o autorretrato mostram essa tristeza. Não tem um momento dos autorretratos, que são dezenas, né, que ele deixe claro uma alegria. Era sempre distante, frio, vazio. O que é interessante é que algumas obras dele foram vendidas por valores astronômicos. Por exemplo, a Via Encarnada foi vendida por 400 francos na época, uma única obra. Ele morreu miserável. As obras dele começaram a ganhar valor depois da morte. O irmão dele, 3 meses depois, por causa da ligação afetiva muito grande, o Theo Van Gogh, acabou se matando também. Então, tem todo um acervo trágico. Professor, essa história é muito triste. Pesquisem mais para a gente poder entender. O retrato do Dr. Gachet, que é esse quadro bem aqui, ele foi vendido pela bagatela de 82,4 milhões. Eu sei que vocês gostam de ouvir isso. O terraço do café na Praça do Fórum é uma referência dessa melancolia, dessa tristeza, dessa angústia que é representada na obra de Van Gogh. E aí tem muita gente que se espelha, se identifica na obra dele. O interessante é que atualmente a obra dele talvez seja, dos artistas pós-impressionistas, a mais popular, a mais comum. Tanto é que algumas obras viraram música, inclusive pela banda dos Beatles. Esse quadro foi vendido por 84 milhões de dólares. Isso tudo depois da morte dele. Professor, para quem foi esse dinheiro? Para a família não foi. O quarto em Arles, a amendoeira, que tem influência oriental, um dos girassóis que foi vendido por 74 milhões de dólares, e principalmente os autorretratos dele. Está aqui. Este quadro está avaliado em 500 milhões de dólares. É talvez o quadro mais popular
da obra de Van Gogh e talvez o mais representado hoje em dia. Vou deixar vocês com algumas versões de Van Gogh popular e pesquisem sobre ele, vale muito a pena, né? São figuras que foram popularizadas por releituras de Van Gogh. Um abraço, fui!